Boa noite, pessoal. A live está caindo. Essa semana a gente fez uma enquete para ver qual o melhor horário para as mães estarem presentes. Às 8 horas ganhou com alguns votos. Estamos aqui para iniciar nossas lives. Sejam bem-vindos, quem estiver entrando. E essa semana a gente também abriu a caixinha de pergunta para as seguidoras sugerirem os temas, né, das lives. E essa semana ganhou o tema Como entender que eu, mãe, também sou prioridade. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Boa noite, pessoal entrando. Boa noite, Flávia. Sejam bem-vindas. Eu sou a Dani Lisboa. Sou terapeuta, psicanalista clínica, sou mãe, assim como vocês. E a gente vai começar a live aqui no nosso cantinho CQC. E vamos falar um pouquinho das dores que nos afligem. E essa semana a gente fez a enquete, o pessoal tá entrando, boa noite. E o tema da live de hoje vai ser a sugestão de uma seguidora nossa, que é como entender que eu, mãe, também sou prioridade. Então, antes de falar como entender, né? Como entender o que está acontecendo, como entender o meu comportamento, como entender que eu sou prioridade, é muito importante a gente entender por quê, né? Então, como melhorar, a gente vai daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai dar um passinho para trás e entender por que que isso acontece. Por que que é tão difícil pra gente que é mãe, pra gente que é mulher, mãe, por que que é tão difícil a gente identificar que a gente também merece ser prioridade, que a gente precisa ser prioridade. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho dos hábitos que a gente tem na vida da gente, né? Por hábito, desde sempre, a gente foi ensinada, a gente sempre trabalha dessa forma, que é o quê? Que a opinião dos outros importa mais que a nossa opinião. E tudo que a gente treina muito, né? A gente fica bom. Então, a gente foi treinada a identificar que o comportamento do outro, a opinião do outro, vale mais do que minha própria opinião. A gente observa esse comportamento em vários cenários, né? Quando a gente fala, por exemplo, para as mulheres assim, por que que para ir para uma festa, por exemplo, que outras pessoas vão te ver, você se preocupa muito em se arrumar. E quando é para você mesma, você não se arruma. E a opinião é unânime, porque para mim, né, a opinião do outro, né, o outro vai pensar algo sobre mim. Eu quero que o outro pense bem sobre mim. Eu quero que o outro me veja e tenha a opinião que eu sou bonita. Mas a minha opinião para mim mesma não importa. Então, uma das coisas, né, que a gente vê sempre nos comportamentos é isso. É validar a opinião do outro, é sempre buscar a opinião do outro, e quando é a nossa opinião sobre nós mesmos, a gente acaba deixando para lá, acaba invalidando. Então, quando eu faço algo pelo outro, quando eu cuido muito, né, incondicionalmente do meu filho e abro mão dos meus cuidados, ou que eu cuido de alguém da minha família ou do meu marido e priorizo todos à minha volta, né, que eu faço esse cuidado, eu estou mais preocupada com o outro, em como o outro vai me aceitar, como o outro vai me amar diante da minha utilidade, do que em quem eu sou de verdade, em qual a minha opinião sobre aquela situação, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que a gente faz fora do nosso cérebro é muito mais fácil de ser notado, é externo. Então, quando eu faço um favor, quando eu resolvo um problema externo, eu vejo aquilo sendo resolvido, é mais satisfatório, é menos subjetivo para mim. Então eu consigo, aparece meu pai com um super problema, vai me dar uma emoção, vai me dar um sentimento de satisfatório de conseguir resolver o problema dele, eu vou me virar em mil e vou atrás porque eu estou vendo aquela solução acontecendo. Quando o problema é meu, deixa para depois, né, a satisfação ela é mais subjetiva, né, ela é menos óbvia quando não é externo. Então isso causa uma dificuldade na gente. Então, eu não vou me arrumar para mim mesma, por exemplo. Não preciso me sentir bem, eu não preciso me ver bonita. Então, né, a opinião do outro importa mais, e quando é com o outro é mais fácil, é mais concreto essa resolução. Então, a gente foi treinada a fazer isso a vida toda, a se importar mais com o outro. A gente vê isso em vários comportamentos, até na educação infantil mesmo. Muitas mães falam,
A gente vai numa festa, eu quero que você se comporte, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu não estou te educando. As pessoas vão achar que eu sou uma mãe ruim. Então, nesse momento, a gente está mais preocupada com a opinião dos outros a respeito da minha maternidade do que com a educação concreta e sólida do meu filho. Então, a gente vê esse comportamento em várias ocasiões ao longo da vida. Por isso que isso acontece. Então, a gente está treinado a priorizar os outros, a priorizar a expectativa, atender a expectativa do outro, do que nos priorizar, nos alimentar. Então, a gente já tem o porquê. E agora a gente vai falar um pouquinho da consequência disso. Qual que é a consequência de eu não me ver como prioridade, né? A consequência é que a gente pega toda a nossa energia vital e aplica externamente. Enquanto isso, a gente vai se sobrecarregando, vai se esvaindo de vitalidade, vai ficando cada vez mais cansada, mais exausta, porque a gente está doando toda a energia que a gente tem para os outros. Porque, para mim mesmo, né? E aí vem o hábito que instaura, que é o autossacrifício. O tempo todo, eu posso me esforçar mais um pouquinho, eu posso atender mais a expectativa do outro, eu posso atender mais aquela tarefa que é para o outro, para o filho, para o marido, para a sociedade, para a sogra, para a tia. Então a opinião de todo mundo conta, a expectativa, a pressão externa vem muito forte. E aí o que eu faço? Eu vou me auto-sacrificando o tempo inteiro. Eu abro mão do meu descanso, eu abro mão do que me faz bem, eu abro mão do que eu posso fazer. E aí esse auto-sacrifício que no início, né, quando a gente engravida, quando o neném nasce, esse auto-sacrifício é muito comum, né? Porque aquele bebê demanda muito tempo. Demanda muito esforço. Então, você acaba deixando de comer, você dorme menos, porque as noites passam em claro. Então, tem alguns momentos que o autossacrifício, ele realmente acontece. Só que onde que vem o problema? Depois dessa fase inicial, a gente se habitua. E aí, para sempre, a gente fica aplicando o autossacrifício no nosso dia a dia. A casa estar arrumada, né, no meio daquele caos todo, é uma prioridade. E aí você se sabota, você se sacrifica de dormir menos, de descansar um pouco mais, de fazer uma leitura, de priorizar alguma coisa que você gosta. E aí vira realmente um hábito e isso vai esvaziando a gente, né? Cada dia mais. E aí, quando a gente se prioriza, o que vem? A culpa. Nossa, eu devia ter terminado de fazer aquilo. Nossa, quantas mães que a gente começa a atender, né? E elas relatam que quando começam os primeiros passos para sair desse local, para começar a se colocar como prioridade, vem a culpa. Passeia sozinha, uma culpa infinita de não ter levado o filho, que o filho ia aproveitar, e aí se sente culpada de estar sendo feliz e o filho não estar participando, o filho não estar sendo priorizado. E aí vem todo esse conflito de emoções, né? Porque a gente se coloca nesse papel de autossacrifício, a gente estende esse papel de autossacrifício, a gente se esvazia. E quando a gente começa a tomar consciência de uma mudança, vem a culpa de estar sendo egoísta, de não estar se dedicando ao máximo a todas as outras pessoas que estão à sua volta. E é importante trabalhar essa culpa para conseguir se colocar nesse papel de prioridade, né? E aí, então, a gente falou um pouquinho, a gente entendeu um pouquinho dos porquês, por que a gente age desse jeito, por que é tão difícil se ver como prioridade. A gente falou também um pouquinho dessas consequências de se esvaziar, de perder essa vitalidade com a vida, de perder a esperança, porque às vezes a gente fica tão esgotada, a gente não vê esperança de dias melhores, porque né, aquela rotina de se esgotar está muito presente. Então, a gente se esvazia e fica triste, vai ficando infeliz aos poucos, né? E por último vem a resposta principal, que é como entender e como mudar para ser essa prioridade, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa mudar porque não é mágica. A gente não tem uma receita de bolo de hoje eu não me priorizo e amanhã eu simplesmente mudei e consigo implantar todas as mudanças na minha vida. Do mesmo jeito que eu falei no início, tudo que a gente pratica, a gente fica muito bom. Então, com toda a coerência que você tem para olhar para os outros, quando a gente olha para si mesmo com a mesma gentileza, com a mesma potência de fazer o bem, a gente consegue aos poucos ir mudando esse comportamento, que é o quê? Fazer tudo que está sobre a sua responsabilidade, mas se inserir nessa lista de prioridades, não abrir mão de si mesma o tempo todo. Então, a gente tem algumas dicas que a gente pode colocar, que eu sempre reitero isso para as pessoas que eu atendo, que é, primeiro, aprender a colocar os limites,
né? Então a gente sempre doa, doa, doa e nunca dá tempo de terminar tudo e nunca doa o suficiente. Então a gente vê alguns cenários assim, nossa, eu tô muito ocupada, eu tô muito atarefada, a rotina tá me engolindo, não vai dar tempo, não vai dar tempo de eu tomar banho direito, não vai dar tempo de eu ver um filme, não vai dar tempo de eu ler um livro. Mas se vem alguém de fora com um super problema para você, você para a sua vida, você se desdobra em 1000 para poder atender aquela pessoa. Ou seja, você olha para aquela pessoa, para aquele problema como prioridade. É aprender a olhar para si também. Então, falar alguns nãos, né? Eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não estou confortável, eu não aceito a sua opinião, eu tenho outros compromissos e se priorizar, né? Eu tenho o compromisso de arrumar a casa, por exemplo. Não deu tempo de eu fazer todas as tarefas, tá tudo bem. Eu vou anular uma tarefa e vou me encaixar ali como prioridade. Não, aquele momento é meu. Né, sem ter essa culpa de não ter terminado. Porque se a gente for olhar para toda a rotina dos filhos e da casa, principalmente, nunca vai ter fim. É um ciclo infinito que vai engolir a gente. Então é realmente aprender a dizer não. Eu não dou conta hoje, ou não. Hoje eu sou prioridade, eu não vou cumprir todas as tarefas. E aí o que puder ser adiado, vai ser adiado, porque eu vou entrar como prioridade. Então, com esses porquês, vem essa consciência de mudança. E com essa consciência de mudança vem as decisões. Então eu decido me priorizar, mesmo, não vai dar tempo. Tem que dar tempo, é opcional. Você não é obrigada a cumprir tudo que você se comprometeu, né? E a gente sempre fala aqui nas redes os conteúdos que a gente gera sobre esse controle, esse planejamento. E nos planejamentos que a gente vê das mulheres, elas nunca são prioridades. É quando dá. Quando dá, eu me cuido. Quando der, eu faço alguma coisa que eu gosto. E no dia a dia acaba nunca dando. A gente se deixa para depois. Então a gente precisa primeiro treinar ser prioridade. Que é realmente, olha, não, eu sou prioridade. Mesmo eu não estando com vontade, eu vou fazer. Por quê? Esse autocuidado, ele é mais subjetivo. Não é porque um dia eu passei um batom que a minha vida mudou. A Flávia tá falando com a gente, né? Que é muito difícil fazer essas mudanças. Aprendemos a nos comportar assim, exatamente. E aí a gente precisa desaprender o hábito ruim e começar a nos treinar para o hábito bom, né? Então eu vou treinar essa decisão. Eu tenho uma frase que ela é mágica para mim, que a gente fala, que é o seguinte: algumas coisas eu preciso ter ânimo para fazer. Então, eu vou numa festa, eu preciso ter ânimo para poder ir à festa. Outras coisas eu preciso fazer para ter ânimo. Então, eu vou decidir algumas soluções, alguns cuidados para minha vida, e mesmo eu não estando animada, mesmo eu estando cansada, mesmo eu estando ocupada, eu vou me priorizar. Eu vou falar, não, eu não estou animada, mas eu vou fazer isso aqui. Porque os resultados desse trabalho, ele não é instantâneo. Ele não eu vou passar um batom e no dia seguinte eu já tô me sentindo melhor. Eu vou passar uma maquiagem, eu vou me arrumar um pouco melhor e no dia seguinte todos os meus problemas estão resolvidos. Eu tô dando um exemplo físico porque ele é o mais prático de ver. O sentimental, ele é ainda mais difícil, porque são exatamente, é igual plantinha, a gente vai cuidando e ele vai crescendo. Tudo na vida é energia e tudo que você dá, atenção cresce. Então, quando eu começo a me cuidar melhor, a fazer coisas que eu gosto, eu vou ficar mais descansada, eu vou me cuidar, eu vou alimentar o meu intelecto, mas os meus problemas não vão resolver instantaneamente. Mas eles vão me carregando, igual a gente carrega o celular. Eles vão me carregando, me munindo de força e vitalidade, para aí sim eu transbordar isso para as outras demandas da minha vida. Então eu preciso me preencher, eu preciso me alimentar bem, alimentar o meu espírito, a minha alma, o meu intelecto, para que eu estando bem, eu me entregue inteira para as outras pessoas, que é o movimento contrário que a gente faz, né, habitualmente. O cansaço extremo, a exaustão vem por isso, porque a gente alimenta o externo e vai se esvaindo. E na verdade tem que ser o contrário, a gente se alimenta e a gente transborda essa energia para as demandas que a gente tem no dia a dia. Né? Então a gente fala um pouquinho sobre essa questão da mudança do comportamento. Comece, treine e você vai ficar bom. E aí daqui a pouco você vai se perceber, vai colher ao longo desse período
os frutos de estar melhor, de se dedicar, de estar mais descansada. E às vezes o cansaço ele não é físico. Você vai ver que essa vitalidade, quando a gente fala do cansaço, é de uma falta de vitalidade. Às vezes você pode passar o dia inteiro deitada, você pode passar o dia inteiro dormindo. O que vai acontecer? No final do dia, você tá cansada do mesmo jeito, porque não é um cansaço físico, né? As mães, elas têm o hábito de achar que é sempre porque não dormem direito, porque não dormem o suficiente, né? E não é. É falta de vitalidade mesmo, que é uma energia vital, não é só sono. Se todo mundo tivesse só cansada, igual muitas mulheres me procuram, eu tô muito cansada. Se fosse só cansaço, bastava dormir. Deitava, dormia, tava nova, pronto, resolveu a vida. E não é. Você pode dormir, você pode deitar e ficar o dia inteiro deitado, ou você pode deitar e ficar o dia inteiro no telefone, que no dia seguinte você ainda vai estar com essa falta de vitalidade. Por quê? Porque a sua energia está sendo direcionada para o externo. E a gente precisa ser prioridade. A gente precisa mudar essa consciência de autossacrifício. Eu vou me deixar para depois. Não, só mais hoje. Não, hoje eu posso comer menos. Hoje eu posso não comer tão saudável. Ou eu não preciso dormir tanto. Eu preciso priorizar as minhas entregas, as minhas demandas, as expectativas da minha maternidade. E eu vou sempre me deixando para depois. E o que eu mais vejo, quando começa essa mudança de comportamento, vem a culpa tentar derrubar. Porque o seu cérebro já está acostumado, né? Igual a Flávia falou, que a gente sempre se comporta assim, e o cérebro ele tenta sempre manter um padrão. Quando você tenta mudar esse padrão, vem essa sensação de culpa, vem a sensação de que não é suficiente. E aí o que a gente precisa fazer? Manter uma constância, se proponha a essas mudanças. E aí a mudança muda de pessoa para pessoa. A gente coloca algumas regrinhas, né, que são básicas, mas algumas pessoas gostam mais de ler. Então coloca lá 20 minutinhos, 3 vezes na semana, só para você começar a se habituar, a se priorizar. Nossa, mas minha casa tá um caos, a roupa tá sem lavar. Não interessa, 20 minutos. Se prioriza, leia os seus 20 minutos, faça algo que você goste e aí sim, sobrou tempo, sobrou energia, faz as outras coisas. Se não sobrou, vai ficar pro dia seguinte. A atividade vai estar lá te esperando, né? E aí a gente entra com a questão de organização, de alimentação, de sono, de hobby. Então algumas pessoas gostam de ler, outras de assistir filme, outras de plantar o jardim, outras, né, tem alguns outros hobbies. E aí a ideia é se cuidar, se priorizar. Coloque um horário para você e defina, mesmo céu para tá caindo, prioriza o que você se propôs a fazer. Comece e depois o ânimo vai vindo à medida que você vai fazendo. Então essa é a resposta da nossa seguidora de hoje. Adorei estar aqui com vocês. As nossas lives pretendem ser agora constantes. Então sempre que tiver caixinha, se vocês quiserem mandar dica de live, a gente vai estar à disposição. Vamos sempre escolher os melhores temas para vir aqui bater um papinho. A ideia é que o papinho seja rápido, porque a gente sabe que a rotina de mãe é apertada, né? Essas mães que vivem, que trabalham, cuidam dos filhos, cuidam da casa, é muito dinâmico. Então a gente vai deixar as lives gravadas também e espero contar com vocês aqui toda semana, tá bom? Foi um prazer por hoje estar aqui, um super beijo.